Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 224. Assim começa. Rouxinol. Antes que todos percebessem, 3 dias se passaram e o evento tão esperado havia chegado. Anastasia Fulger, a ex-condessa do clã Fulger, vai lutar contra o atual conde que conquistou seu título há 6 meses, Niklaus Urseman. Os vampiros Nightingale estavam excitados. Afinal, eles raramente tiveram a oportunidade de ver 2 vampiros na luta de nível de contagem. Sentiam-se como o público do MMA que assistiria à revanche do ex-campeão derrotado pelo novato. Neste caso, o ex-campeão era o líder do clã Fulger. E essa não foi a única razão pela qual eles estavam animados. As apostas que os 2 clãs estavam fazendo também eram grandes demais. Escusado será dizer que o título de conde tem um peso significativo no mundo dos vampiros, mas o artefato divino do clã Fulger é de peso igual ou, se não maior, ao título de conde, e Anastasia Fulger estava apostando nesse artefato divino. Uma arma divina que dizem ser empunhada apenas por deuses, ela estava apostando um tesouro tão raro pelo título de conde vampiro. A mulher estava determinada. Escusado será dizer que todos os vampiros estavam focados no jogo que aconteceria hoje. E como sempre, quando um evento desse porte acontece, os comerciantes vendem muito. A maioria dos vampiros nobres são seres que têm muito dinheiro guardado, e por causa disso, eles não se importam de gastá-lo se for para sua diversão. E um desses comerciantes que estavam se aproveitando da situação era Victoria Rider, ou mais precisamente Victoria Fulger, irmã de Anastasia Fulger e tia de Sasa Fulger. Que, os negócios estão indo bem. Victoria riu estranhamente enquanto observava o número de sua conta bancária crescer em seu telefone. Mesmo que o número já esteja na casa dos trilhões, sempre foi bom ver o número crescendo. Simplesmente, ela era viciada nisso. E o que ela estava vendendo? Simples, ela estava vendendo tudo. Ela estava usando, descaradamente, a imagem de Niklaus e sua irmã para fazer produtos como camisetas, canecas e até roupas semelhantes que os 2 condes usam. Qualquer coisa que ganhasse dinheiro ela estava ganhando para vender. Eu ainda acho que isso não é uma boa ideia. Hecate falou com um suspiro enquanto olhava para as pessoas comprando roupas parecidas com as que Anastasia usava. Tudo bem, tudo bem. Eles são figuras públicas, o que estamos fazendo não é ilegal. Embora se fosse ilegal, ela também não se importaria. O que eu quero dizer é... Hecate olhou para Victoria e disse, isso conde Niklaus ficar bravo? Eu não me importo. Duvido que ele tenha coragem de fazer alguma coisa comigo. Agora que Victoria era oficialmente um membro do Fulger Clan novamente, havia um número limitado de pessoas que poderiam prejudicá-la, considerando que ela é a amada irmã de Anastasia Fulger. O dinheiro pode comprar segurança, mas isso não significa nada na frente da visão de um vampiro superpoderoso como uma contagem de vampiros. Pelo menos isso foi no passado, mas agora, ela é um membro oficial do clã Fulger. Isso por si só já é uma proteção grande o suficiente. É uma pena que eu não possa me tornar um conde. Mas ela não iria admitir isso, mas ela se sentiu um pouco aliviada por não possuir o título de conde vampiro. Afinal, esse título lhe dá um grande status no mundo sobrenatural, mas coloca um grande alvo nas suas costas. E se você não for forte o suficiente? Bem, digamos que as coisas não iam muito bem. Embora sinto-me frustrada. Ela realmente queria o título para si mesma, como esperado de uma mulher gananciosa. Mãe. De repente alguém abre a porta e um homem alto com longos cabelos loiros entra. Ah, Tatsuya. O que aconteceu? Eu tenho informações para você. Ah? Diga-me. Alguns dias atrás, Victoria pediu a Tatsuya para investigar o paradeiro do novo conde dos vampiros. Já que o poder de Tatsuya era muito conveniente para esse tipo de coisa, procurei por toda a cidade e não encontrei meu amigo. Tatsuya falou em um tom neutro. O que ele está fazendo? Pela personalidade dele, achei que ele não perderia esse evento. Se você está curioso sobre a nova contagem, por que você não pergunta a sua irmã? Hecate falou essas palavras com cuidado. Os olhos de Tatsuya tremeram um pouco. Tatsuya não vai negar, ele também estava curioso para ver seu amigo e queria saber o quanto esse homem se tornou mais forte. No tempo que passou, ele treinou como um louco nas artes de raios do clã Fulger, e conseguiu melhorar. Mas sem um objetivo visível, ele se sente um pouco estagnado.
Logo os olhos de Tatsuya voltam ao normal e ele continua a observar sua mãe. Victoria olhou para Hecate e disse, eu tentei. Mas toda vez que eu falo o nome daquele homem, eu pareço clicar no botão estranho da minha irmã, e ela continua falando em código. Ela falou em um tom cansado. Por que você está curioso sobre o meu amigo? Tatsuya perguntou em um tom curioso. Oh, não é grande coisa, eu só queria saber o que ele está fazendo agora. Ela definitivamente não queria saber sobre sua aparência atual para fazer produtos, para vender. Ela definitivamente não é tão descarada. Suspiro. Hecate suspirou visivelmente já que ela podia mais ou menos imaginar o que estava passando pela cabeça de Victoria, considerando que ela conhece a mulher há muito tempo. Eu já lhe disse que isso é uma má ideia. Sua irmã e o Conde Niklaus podem não fazer nada sobre isso, mas se aquele homem descobrir o que você está planejando, ele definitivamente não vai gostar. Hecate já avisou várias vezes, mas a mulher sempre finge ser surda. Eu realmente não acho que ele vai se importar muito. Ele não parece um homem que se importa com pequenas coisas assim. Bem, Hecate queria saber de onde ela tirava tanta confiança para falar daquele homem daquele jeito. Instinto, talvez. Afinal, como empresária, Victoria sempre teve um olhar aguçado para a personalidade de uma pessoa. De qualquer forma, onde está minha irmã? Aquela mulher, ela está na cabine pessoal do novo conde. Você a viu naquele lugar? Ela perguntou já que sua irmã deveria estar se preparando para a luta agora. Não precisei olhar, ela disse que ela mesma iria lá e, quando passei por aquele lugar, vi vários guardas reais. Os guardas reais só se movem quando a família do rei está presente. Hecate colocou a mão no queixo, ela parecia estar pensando algo profundo, e então falou, provavelmente uma das filhas do rei. Ponto. Por que você pensa isso? Victoria perguntou curiosa. Aquele homem vive cercado de mulheres. Se eu não o conhecesse pessoalmente, poderia jurar que todas são suas mulheres. Hecate falou em um tom monótono. Victoria ficou sem palavras. São as filhas do rei, sabe? Nem ele teria essa coragem. Ela ia continuar dizendo que Victor não teria coragem de fazer isso, mas quando ela se lembrou do que sua irmã disse sobre aquele homem atacar o rei em seu próprio castelo, ela disse, não importa. Um silêncio constrangedor caiu no local, e logo Victoria falou, de qualquer forma, vamos ganhar dinheiro. Muita gente importante vai estar neste lugar hoje, é uma boa oportunidade para fazer conexões e ganhar dinheiro. Ela abriu um sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. Sim. Tatsuya e Hecate falaram ao mesmo tempo. Victoria olhou para Tatsuya e disse, embora eu tenha lhe dito antes para fazer o que você quer, eu quero que você observe como eu faço as coisas. Você ainda é um bebê, mas com o tempo você herdará meu negócio. Então você precisa aprender direito. Ponto. Ok, Tatsuya não sabia como se sentir sendo tratado como um bebê por sua mãe. Ele sabe disso com apenas 100 anos e ainda é considerado um bebê no mundo dos vampiros, mas... Aquele homem? O que ele é? Ele não pode deixar de pensar sobre isso. Ponto. Mestre, eu vim visitá-lo. Eleanor congelou com a visão na frente dela. Puta merda. O número aumentou. Ela tinha visto os guardas reais parados na porta, mas ela pensou que seriam apenas Elizabeth e Opis, mas até a filha mais velha do rei está neste lugar. Certo. Eu tive a mesma reação que você. Elizabeth não pôde deixar de falar, embora estivesse falando de Natasia, que não estava aqui. Olhando para a mulher alta que acabara de entrar na sala, Skatash falou, você veio, Eleanor? Sim. Sup, cadela do oeste, vejo que você ficou mais forte, hein? Violette levantou a mão em um pequeno gesto. Os olhos de Eleanor tremeram um pouco. Você ainda é a mesma Violette? É claro. Violette riu. Os olhos de Skatash tremeram um pouco. Você está conseguindo cuidar de tudo? Sim, eu estou. Ela falou com confiança inabalável. Parece que você passou por muita coisa, hein? Skatash falou com um olhar neutro. Bem. Eu percebi que não deveria depender de você para sempre, mestre. Entendo, essa é uma boa mentalidade. Skatash então se virou e olhou para a arena. Lilith, que estava com Alpis no colo, olhou para Eleanor. Bem-vinda, Eleanor. Você quer se sentar? Ela apontou para um lugar ao lado dela que estava vazio. Eleanor olhou para as mulheres ao seu redor, e ela realmente queria negar, pois sentia que se ficasse aqui, o caos aconteceria.
Mas como ela também estava interessada nesse caos, ela falou. Claro. Ao se sentar ao lado de Lilith, Eleanor perguntou, onde estão Sasa, Ruby, Pepper, Sienna, Lacuse e o novo conde? Ela falou a última parte com interesse bastante descarado. Ela pode morar em uma área isolada, mas isso não significa que ela não saiba das notícias importantes. Quem teria pensado que ele se tornaria um conde vampiro? Eleanor tinha os olhos brilhando um pouco vermelho sangue enquanto sua curiosidade piscava. Sienna, Pepper e Lacuse saíram há alguns minutos antes de Lilith chegar. Eles foram se divertir no festival antes do jogo começar. Basicamente, eles foram gastar dinheiro. Ao ouvir o que Violette disse, Luna não pode deixar de pensar que ela queria ir também. Ela queria se divertir, mas é uma pena que ela esteja no trabalho agora. Saz está com sua mãe ajudando ela, e Ruby está em um encontro com Darling. Violette respondeu tudo com uma voz neutra. As orelhas de Lilith se contraíram um pouco quando ela ouviu falar de Victor. Mas sua expressão não mudou enquanto ela continuou a olhar para a mulher com um rosto neutro enquanto acaricia a cabeça de Opis. Pai, tarde. Opis fez beicinho já que ela queria ver Victor. Ah, entendo. Eleanor parecia estar pensando em várias coisas. Violet olha para Eleanor e pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui, vadia do oeste? Até que o jogo termine, então eu vou voltar para o meu território. Entendo, isso é bom. Violette tinha um pequeno sorriso satisfeito. Eleanor não entendeu o sorriso de Violette, mas ao se lembrar da personalidade de Agnes, pensou, possessivo como sempre, hein? Ela riu um pouco, pois não achou isso um incômodo. Afinal, todas as vampiras eram assim, embora a possessividade do clã da neve era muito maior do que o normal. De repente, uma criatura negra com uma imagem distorcida apareceu no céu da arena, e no momento em que apareceu, todos sentiram uma imensa pressão cair sobre seus ombros. Ele está aqui, inesperado. Achei que ele não estaria interessado nessas coisas. Skatash abriu um pequeno sorriso. Todos olham para o céu e, ao verem a criatura, dizem, o rei. Gole. Eles não podem deixar de engolir em seco. Quantos séculos se passaram desde que viram o aparecimento de seu rei? Vendo o medo e admiração de seu povo, Vlad olhou para um ponto e flutuou lentamente naquela direção. Enquanto flutuava no ar, sua aparência começou a mudar, e logo apareceu um homem de longos cabelos negros que usava uma armadura medieval preta com detalhes em vermelho. Enquanto o homem estava na plataforma, um vampiro apareceu e falou, meu rei. Você vem. Eu não tenho um assento digno de você. Está tudo bem. Vlad levanta a mão, e um tipo de sangue negro começa a se formar na frente dele, e logo um trono preto com detalhes dourados aparece. Todos ficaram chocados com essa demonstração, pois nem entenderam o que acabaram de ver. O homem senta-se no trono e assume uma posição relaxada enquanto descansa a cabeça na mão e fala, apenas para seus filhos, filhas e filhos. Venha. Sim, pai. Todas as crianças em seus respectivos lugares falaram. Com exceção de um, é claro. Opis. Elizabeth não sabia o que fazer. Mas Opis fez beicinho. Ela não queria ir. Pai vai ficar com raiva. Lilith falou. Pai maligno. Ela não pôde deixar de xingar baixinho. Logo a menina se levanta e vai com as irmãs. A reputação desse velho está sendo manchada na cabeça desse garoto. Skatash riu descaradamente desse fato. Vlad olhou para os vampiros que o encaravam e falou em tom neutro, meus cidadãos. Sua voz parecia ecoar por toda a arena. Todos os corpos de todos os vampiros presentes pareciam tremer com a voz do homem. Você não vê meu rosto há alguns anos, certo? Inconscientemente, todos os vampiros assentiram. Entendo. Os olhos de Vlad começaram a brilhar vermelho sangue, e ele falou, assim como há alguns séculos, espero que você possa ignorar minha presença e aproveitar o jogo. Os protagonistas de hoje são Anastasia Fulger e Niklaus Orseman. Hoje, eu estou aqui como espectador, assim como você. Ele deu um pequeno sorriso neutro. Vamos curtir o show juntos. Todos os vampiros abriram a boca em choque, e de repente, como se estivessem sincronizados, eles falaram, Você não perdeu seu tato com as palavras, mestre. Vlad virou o olhar e viu como Alestil se parecia. Você fez o que eu pedi? É claro. Bom. Ele abriu um pequeno sorriso. O que devemos fazer, mestre? Perguntou Aleixo. Vamos apenas aproveitar o show. Quando Vlad terminou de falar,
Alguém apareceu ao lado dele. Príncipe Teu. Alexios fez um gesto de respeito. Alexios. Ele acenou para o homem e fez um gesto respeitoso para Vlad, meu rei. Então ele olha para a arena com um olhar neutro. E como se fosse cronometrado, todos os filhos de Vlad começaram a aparecer um após o outro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 225. Assim começa. 2. Esta é a primeira vez que vejo os filhos do rei todos juntos. Alguém da plateia falou em voz baixa. Alguns vampiros mais jovens olharam descaradamente para Elizabeth e Lilith. Eles foram deslumbrantes. Não é à toa que as filhas do rei não saem muito do castelo. Como estão? Elas teriam problemas onde quer que fossem. Um vampiro mais jovem pensou enquanto olhava para Lilith. Os vampiros mais jovens estavam ansiosos e tinham desejos sombrios. Mas bastou apenas um olhar do rei e seu rosto escureceu, fazendo com que desviassem o olhar rapidamente. Onde está o Pis? Vlad perguntou baixinho. Elizabeth olhou em volta e notou que o Pis havia sumido de novo. Nós não sabemos. Ela estava nos seguindo, mas ela provavelmente usou seu poder novamente. 1. Os olhos de Vlad brilharam, ligeiramente, e ele olhou em uma direção. Ela está na cabine do Conde Alucard. Essa garota. Elizabeth ficou sem palavras. Eu vou buscá-la. Não é necessário. Vlad de repente falou. O porquê? Elizabeth rapidamente colocou a mão sobre a boca e olhou para Vlad com medo. Ela não queria questioná-lo. Ela falou sem querer. Vlad fingiu não notar o medo de Elizabeth e disse, deixe ela. O motivo de Vlad era simples. Ele tinha visto a reação dos vampiros ao olhar para suas filhas, e ele não gostou nada disso. Ele acreditava que com a beleza sobrenatural de Opis, o efeito seria muito pior, e ele não queria cometer genocídio em massa entre seu próprio povo. Pai. Por que você nos chamou? O terceiro príncipe, Saulo Tepes, perguntou com cuidado, pois estava muito curioso. Você não gosta de estar aqui? Em vez de responder a pergunta, Vlad respondeu com outra. Não é isso, eu só estava curioso. Vlad mostrou um pequeno sorriso ao gostar da honestidade de Saulo. Não pense muito, você vai entender com o tempo. Tudo bem. Saulo disse em tom mal-humorado. Um homem mascarado entrou na arena e caminhou até o meio do palco. Ele olhou para Vlad e fez um gesto de respeito, então se virou e olhou para o público. Senhoras e senhores, o jogo está prestes a começar. No momento em que ele disse isso, a imagem gigante de Natásia e Niklaus apareceu no céu, e nessa imagem continha todas as informações sobre os 2 candidatos. 2 acusações de briga. Lucas Tepes falou com curiosidade brilhando em seus olhos. Você parece interessado, irmão mais velho. O quarto príncipe, Adon Tepes, falou. Sim, eu quero saber o quão forte eles são comparados ao eu atual. Afinal, nós temos quase a mesma idade. Apesar de ser tão velho, Lucas raramente via condes lutar e queria saber o nível de contagens atuais em relação a ele, alguém que tinha o sangue do rei. Parando para pensar sobre isso, você é mais velho que Jesus, hein? Adão só percebeu agora quantos anos seus irmãos mais velhos tinham. Velhos. Se você está falando de idade, Teu tem 3.000 anos, sabe? Lucas riu. Droga, ele é velho. Adão não pôde deixar de dizer. Nosso pai tem mais de 5.000 anos. Lilith de repente falou com um sorriso no rosto. Família estranha. Adão não pôde deixar de balbuciar. De fato. Lucas riu. Parando para pensar sobre isso, onde estão nossas mães? Lucas perguntou curioso. Eles estão no castelo. Saulo falou. Ah, eles não vieram, hein? Lucas continuou. Eles não estão interessados. Respondeu Saulo. Entendo. Lucas falou enquanto olhava pelo canto dos olhos para Teu, e, vendo o homem sem resposta, ele parou de falar e olhou para a arena. Cada pergunta de Lucas tinha um significado oculto que poucos percebiam. Só os mais experientes conseguiam entender o que estava acontecendo. Claro, Vlad, Teu e Alexios estavam entre aqueles que o fizeram. Em uma sala privada, 2 mulheres com longos cabelos loiros estavam presentes. Mãe, você não pode perder. Se você se atrever a perder o artefato da minha avó, ela vai voltar do inferno para te matar. Sasa disse enquanto ajudava sua mãe a colocar sua armadura dourada que a fazia parecer bastante heróica, um pouco heróica demais de uma armadura que era estranha para um vampiro usar.
Ah, não duvido. Ela riu enquanto amarrava o cabelo em um rabo de cavalo. Estou falando sério. Sasa beliscou a bunda de sua mãe. Hugo. Pare. Natasia se virou e olhou para a filha. Não perca, Sasa falou em um tom extremamente sério. Natasia exibiu um pequeno sorriso e disse, eu não vou. Bom. Sasa sorriu gentilmente, então disse, agora vire-se. Vou continuar. Sim, sim, Natasia falou com um sorriso gentil. Ponto. Então esse é o rival do meu pai, hein? Anderson disse enquanto olhava para ele com seus olhos azuis brilhando. Um monstro. Lisa falou com um pouco de suor caindo de sua cabeça. Julian e Joan concordaram com as palavras de Lisa. O outro subordinado de Anderson ficou em silêncio. Você pensa? Anderson falou, depois olhou para seus subordinados, que estavam calados, e perguntou, o que você acha, Yuran? Yuran era um homem moreno com cabelos negros como a noite e olhos igualmente negros. Para mim, seu pai é mais assustador. Ele falou em um tom neutro. Isso é porque você é um lobisomem. Anderson falou e então olhou para Vlad novamente. Talvez. Para nós, meu pai é assustador, e para os vampiros, aquele homem é um ser assustador. Acho que apesar de estarem distantes, os dois homens compartilham a mesma mania, hein? Que peculiaridade? Lisa perguntou curiosa. O povo teme seu rei. Anderson falou em um tom seco. Os subordinados de Anderson calaram-se, pensaram um pouco no que Anderson disse, e não puderam deixar de concordar com o homem. Embora tivessem grande respeito pelo rei lobisomem, que era o pai de Anderson, eles também temiam muito aquele homem. O medo às vezes é uma ferramenta útil, mas deve ser usado com moderação. Anderson pensou enquanto olhava para seus subordinados. Ele não tinha ideia de como era governar milhares de seres sobrenaturais, então ele não podia dizer se o método que os dois usavam estava correto ou não, mas havia uma coisa que ele tinha certeza. Os dois reis são fortes. E as contagens de vampiros eram consideradas no mesmo nível que os generais lobisomens, então ele queria ver que tipo de força esses tipos de seres têm. Ele não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso que mostrou os dentes quando pensou na luta pela frente. Ponto. Jessica estava encostada na parede enquanto olhava para seu pai, que estava vestindo uma armadura preta. Olhando nos olhos frios do homem que nunca mudaram, ela não pôde deixar de perguntar com um pouco de curiosidade. Pai, você pode vencê-la? Terminado de prender as últimas tiras de sua armadura, o homem pegou uma espada ocidental completamente preta e olhou para a lâmina. Olhando para o reflexo de sua filha através da lâmina, ele disse, que pergunta boba. Jessica olhou para as costas de seu pai com um rosto neutro. Claro, eu posso vencê-la. Sua voz tinha uma confiança em si mesmo, uma confiança que deixou Jessica um pouco mais confortável. Entendo. Estou feliz por isso. Jessica disse com um pequeno sorriso no rosto que desapareceu no momento em que apareceu. O homem colocou a espada na cintura e olhou para a filha. Seus olhos neutros brilharam por alguns segundos. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas depois ficou em silêncio e caminhou em direção à saída. Ele tocou a maçaneta, mas antes de abrir a porta, ele disse, apenas no caso, prepare a evacuação da nossa família. Eu vou te dizer. Enquanto falava essas palavras, ele abriu a porta e saiu. Jessica saiu da sala e olhou para o pai em estado de choque. Ela nunca tinha ouvido aquelas palavras gentis de seu pai antes. Algo está errado. Ela não pôde deixar de pensar nisso quando viu o pai de volta. Lembrando-se das palavras que seu pai havia falado, ela sentiu e pensou, vou fazer isso. Logo ela se virou, e caminhou na direção oposta do corredor. Ponto. O jogo estava prestes a começar. Os dois participantes já estavam esperando na entrada de seus respectivos lados. O árbitro levantou a mão em um gesto para chamar a atenção dos vampiros que conversavam entre si, e logo a arena inteira ficou em silêncio. Senhoras e senhores. A voz do árbitro parecia ecoar por toda a arena. O jogo começa. Oh! A multidão gritou de emoção. E, assim que ele disse isso, duas portas gigantes se abriram em lados opostos da arena. Era bastante óbvio que o administrador colocou mais esforço no evento para torná-lo mais grandioso. De um lado, temos o conde recém-nomeado que derrotou a última condessa em um jogo no passado, Niklaus Orseman. Ele apontou para um homem vestido com uma armadura completa de cavaleiro negro. Nada podia ser visto do homem, apenas os olhos vermelhos que brilhavam assustadoramente através da fenda em seu capacete.
O homem caminhou com passos confiantes em direção ao meio da arena. Por outro lado, vindo de uma grande família de vampiros nobres que tem ajudado o rei desde a criação desta cidade, uma mulher que uma vez perdeu, mas se recuperou e está aqui para uma revanche, Anastasia Fulger. Ela estava vestindo uma armadura dourada completa, seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo e uma espada dourada ocidental estava amarrada à cintura. Ela parecia absolutamente deslumbrante. Ela era a imagem perfeita de um cavaleiro enviado por Deus, o que era irônico, considerando o que ela era. Oh! Ela é tão bonita. Eu nunca pensei que aquela mulher louca pudesse ser tão deslumbrante. Alguém que sofreu com as irracionalidades de Natásia falou. Era bastante descarado que o público estivesse mais do lado da mulher. O que é isso de perder? Eu não perdi. Na verdade, eu perdi. Mas aquele não era eu, era o outro eu. Hugo. Enquanto caminhava em direção à arena, esses pensamentos não podiam deixar de se manifestar na mente da mulher. Ela olhou para a plateia e abriu um sorriso gentil, e então fez um gesto que enlouqueceu todos os homens. Ela acenou para eles. Oh! E isso parecia deixá-los muito mais animados. Criaturas nojentas, não me olhe com esses olhos. Eu me sinto contaminado, devo mandar você para a lua. Ela não podia deixar de pensar internamente, mas apesar de pensar isso, ela não fez nada afinal, como sua irmã disse várias vezes, a imagem é importante. Todo mundo sabe que você é louco, mas você deve mostrar um lado que ninguém mais conhece de você. E com isso, nosso clã terá mais apoio. Ela ouviu isso direto de sua irmã, mas ela nunca levou a sério, considerando que não era como se ela precisasse desses seres inferiores, mas, para se tornar uma boa líder de clã, ela estava fazendo esse grande sacrifício. Sim. É tudo para a felicidade dela e do marido. As mulheres olharam para os homens e não puderam deixar de pensar, esse bando de simps. Sua irritação contra as ações dos homens os levou a direcionar sua raiva para Natásia. Assim eles olharam para Niklaus e começaram a gritar, Conde Niklaus. Não ouse perder para essa mulher. Mostra a ela do que você é feito. As mulheres esqueceram completamente que estavam falando com um conde. O homem não demonstrou nenhuma reação e apenas ficou parado no meio da arena enquanto olhava para a mulher que se aproximava dele. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 226 Ruby e Victor. Em um quarto reservado apenas para Victor e seus companheiros. Eu não entendo uma coisa. Sasa, que voltou depois de ajudar sua mãe, falou. O que é isso? Violette perguntou curiosa. Porque minha mãe está usando uma espada ocidental. Pelo que me lembro, nossas artes marciais são mais focadas no uso de punhais. Ela não sabia se sua mãe treinou em qualquer outra coisa, mas... Desde tenra idade, Sasa foi treinado para usar 2 punhais combinados com a velocidade da luz. Uma lâmina afiada com uma velocidade muito alta poderia causar bastante dano. Tradição, eu acho. Siena falou. Sim, eu acho que é isso também. Lacus concordou com a sua irmã. Fumou. Pepper não tinha nada a comentar, e ela estava apenas fazendo sons estranhos enquanto comia algo parecido com pipoca de sangue. As irmãs tinham acabado de voltar de seu passeio e, escusado será dizer, elas se divertiram muito. A sensação de fazer o que quiser sem ser observada pela mãe foi incrível. Pela primeira vez, eles sentiram que haviam se tornado adultos. Embora Pepper ainda fosse uma criança. Tradição? Sasa não entendeu. Pense sobre isso. Em lutas como esta, espera-se que ambos usem armaduras ocidentais e usem uma espada, certo? Violette falou enquanto olhava para o Pis, que estava sentada em uma cadeira feita para crianças. Por que ela não foi embora? Ela estava curiosa, e de alguma forma ela poderia respeitar o Pis um pouco por ignorar a ordem de Vlad. Mas quando Darling lutou, ele não usou uma espada ocidental ou armadura chamativa. Naquela época, o status de Victor era diferente do que é hoje. Skatashi, que estava sendo servido por Luna, de repente falou. Sasa olhou para a mulher mais velha. Ele era apenas um vampiro nobre que estava lutando contra os herdeiros de uma grande família de vampiros. Eu não chamaria um vampiro que tem relações com 3 contagens de vampiros e é discípulo de Skatashi de nenhum vampiro nobre aleatório. As empregadas presentes, como Natalie e Luna, queriam comentar sobre isso, mas decidiram ficar quietas. Há uma grande diferença entre ser um conde vampiro e ser um vampiro nobre.
De repente a porta se abriu, e logo a aparição de Agnes e Adonis foi vista. Nossa! Mãe! O que foi aquele G? Você não pode me mostrar algum respeito, filha estúpida. O rosto de Agnes se distorceu um pouco. Por que você está aqui, mãe? E você não sabe que é um comportamento feio perseguir as pessoas? Por que você está fazendo isso? De repente, a sala inteira ficou em silêncio, e todas as mulheres olharam para Violette com os olhos secos. O quê? Ela realmente não percebeu o que ela acabou de dizer, hein? Pimenta comentou. Como esperado de Violette, eu acho. Lacus se sentiu confuso. Tosse Adonis fingiu tossir para aliviar o clima e continuou o que Agnes dizia. Há uma grande diferença entre um vampiro normal e uma contagem de vampiros. Os dois entraram na sala e casualmente se sentaram em duas cadeiras próximas e olharam para a arena. Vampiro e Contes são seres que representam Nightingale, e por causa desse status, eles devem seguir tradições estranhas e ter uma atitude que ganhe o respeito de todos os seres sobrenaturais. Mas todo o grupo olhou para Agnes, depois para Skatashi, e repetiram esse processo algumas vezes. Skatashi e Agnes não entendiam porque as pessoas estavam olhando para eles de forma estranha. Essas regras nem sempre são seguidas. Quase nunca, eu posso dizer. Sasa sussurrou em voz baixa, mas todos podiam ouvi-la. Tosse. Adonis tossiu novamente para mudar de assunto e disse, em eventos de grande escala como este, certas tradições devem ser seguidas para apresentar uma certa imagem aos nossos inimigos de que os vampiros são fortes e completamente organizados. Então, percebendo que havia conquistado novamente a atenção das garotas, continuou, por causa disso, ambos os oponentes estão vestindo armadura corporal completa e uma espada ocidental. Afinal, no passado, esse tipo de evento era organizado por cavaleiros, e isso foi adaptado à nossa sociedade através do rei. Mas como ele não se preocupara em atualizar as regras ao longo do tempo, essa maneira de se vestir se tornou uma tradição. No final, é tudo culpa do pai do mal. Os olhos de Opis brilharam um pouco vermelho sangue. Um suor frio brotou na testa de Adonis quando ele ouviu o que a garotinha disse. De fato, é tudo culpa daquele velho. De alguma forma estranha, Skatashi estava gostando um pouco mais da garotinha. Velho. Opis repetiu as palavras de Skatashi como se estivesse aprendendo algo novo. O sorriso de Skatashi cresceu assustadoramente, e ela disse, Ei, Opis. Você não quer assistir a luta daqui? Merda, ela está planejando algo, não é? Todos pensaram ao mesmo tempo. Opis olhou para a mulher, e vendo o lugar que ela apontava, Opis falou, não posso. Ah! Eu tinha esquecido da sua condição. Skatashi estalou os dedos e logo uma cadeira de gelo apareceu ao lado dela, a cadeira mais alta que ela havia feito na sala, para que Opis pudesse ver claramente toda a arena. Que tal agora? A garota olhou para a cadeira de gelo por alguns segundos, e então ela desapareceu em nuvens negras e apareceu na cadeira. Bom. Ela sussurrou. Ah. Isso é bom. Ela riu um pouco. Diga-me, Opis. O que você acha desse velho? Ela realmente especificou a palavra. Velhote. Aquele homem. Ela apontou para Vlad. O que você acha desse velho? Velho. Pai maligno. De fato. Todos olharam para Skatashi com um olhar sem vida. O que essa mulher está ensinando a essa garota inocente? Mãe. Até para você, isso é. Pepper queria dizer alguma coisa, mas ela ficou em silêncio. Mestre. Eleanor não sabia como se sentir quando viu esse novo Skatashi. Ela está aprendendo a ser como Violette. Sasa suspirou. Violette olhou chocada para Sasa. Eu não sou assim. Eu não sou como minha mãe. Porque meu nome foi colocado no meio, no final, isso é tudo culpa de Agnes, não é? Leonor suspirou. Acene. Todos não puderam deixar de concordar com as palavras de Eleanor. Por quê? Agnes se sentiu frustrada, ela não fez nada. Literalmente nada. Porque as pessoas, incluindo seu marido, estão olhando para ela com aquele olhar de julgamento. E esse é literalmente o problema. É por ela não fazer nada que Violette cresceu assim, e estava influenciando a vampira mais forte. Desculpe, minha filha não teve uma boa educação. Adonis suspirou. Pai. Porque ela foi atingida agora. Ouça, Opis. Skatashi parecia estar ensinando algo a Opis. Ela ainda está fazendo isso?
Eles ficaram sem palavras novamente. Natalie apenas ficou em silêncio enquanto olhava para este caos, e de alguma forma, ela não pôde deixar de exibir um sorriso. É sempre divertido quando todos estão juntos. Ela olhou para a arena e disse: "Ah, o jogo está começando." Todos ficaram em silêncio e encararam a arena. Ponto. Victor estava sentado em uma banheira. "Querido. Isso é embaraçoso." Ruby, que estava sentada na frente de Victor enquanto era abraçada por ele, falou. Victor não pôde deixar de exibir um sorrisinho gentil. O sentimento de vergonha de Ruby era completamente estranho. Ela podia dormir tranquilamente com ele e as meninas nuas, mas quando estavam sozinhos assim, ela agia toda tímida. Olhando para a expressão de Ruby através do reflexo da água, ele não pôde deixar de dizer: "Tão fofo." Victor abraçou Ruby com mais força. "É?" Ela ficou surpresa com esse movimento súbito. Depois daquele beijo que eles deram quando Victor acordou, de alguma forma, Ruby não entendeu. Ela ficou bem envergonhada com Victor. Ela sentiu que aquele beijo era bem diferente do normal, mas ela não tinha certeza de como aquele beijo era diferente. Mas ela sabia de algo. Ela se sentia muito, 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 muito mais próxima de Victor do que antes. E a deixou com uma sensação de calor na barriga. "Vire para mim." Victor falou em um tom gentil. O tom gentil de Victor causou arrepios na espinha de Ruby enquanto ela desviava o olhar um pouco. Vendo o rosto levemente vermelho e a expressão de Ruby, o coração de Victor começou a bater como um louco. Lentamente, a garota olhou para Victor. Victor mostrou um pequeno sorriso e abriu a boca, honestamente. Ele estava prestes a dizer algo, mas pareceu hesitar no final. Ruby não entendia por que Victor parou de falar, mas sentiu que ele ia dizer algo importante e, por isso, continuou a observá-lo. Victor mordeu um pouco o lábio, parecia hesitar. Mas de repente a voz de uma pessoa ecoou em sua mente. "Lembre-se, meu filho, não importa a ocasião, a honestidade é sempre importante. Não se torne uma pessoa falsa para si mesmo." Lembrando as palavras de sua mãe que ela costumava dizer a ele quando ele era mais jovem. Victor não pôde deixar de abrir um pequeno sorriso. Ele gentilmente tocou a bochecha de Ruby. "Eu trouxe você para um lugar isolado como este para que pudéssemos ficar sozinhos." "Eu sei." Ruby estava prestes a dizer algo, mas de repente Victor fez um movimento. "SHH." Ele gentilmente tocou seus lábios e falou com um sorriso amoroso. "Deixe-me terminar, ok?" Ela acenou com a cabeça, indicando que ela entendeu, enquanto seu rosto ficou mais vermelho do que antes, mas ela aguentou. "Eu queria ficar isolado de todos, então você, minha querida mulher do gelo." Ele acariciou sua bochecha novamente. "Poderia abrir esse coração para mim?" Ruby ficou em silêncio, pois seu rosto tinha várias mudanças visíveis. Parecia que ela queria dizer alguma coisa, mas Victor não permitiu. Então ele continuou: "Eu queria ficar mais perto de você. Eu queria que você mostrasse mais do seu lado fofo, um lado que eu só tive a oportunidade de ver 2 vezes." Seu rosto ficou completamente vermelho agora. "Gosto da Ruby séria e fria. Mas também gosto do lado dela que é livre como o vento, como uma adolescente que acaba de entrar no ensino médio." Os olhos de Ruby se arregalaram e ela olhou para Victor com um olhar chocado. "Eu quero me aproximar de você. Eu quero ver esses lados de você que você não mostra a ninguém tão casualmente. Eu quero te ajudar e descobrir cada pequena coisa sobre você para que eu possa te amar ainda mais. Querida, você gosta de como eu ajo como uma." Seu rosto ficou um pouco vermelho, mas ela continuou: "Adolescente." "Claro." Victor prendeu o cabelo de Ruby atrás da orelha. "Cada vez que eu descubro mais sobre você, eu te amo ainda mais do que antes." Oh! O gato parecia ter pegado a língua de Ruby porque ela não sabia o que dizer agora. Ela nunca tinha sido confrontada por sentimentos tão diretos antes. Uma Ruby gentil que se preocupa com todos ao seu redor. Uma Ruby inteligente que sempre parece estar pensando no que fazer no futuro. Uma Ruby caseira que gosta de se deitar enquanto assiste anime. Hugo. Esqueça essa última parte. Ela queria dizer isso agora, mas estava muito envergonhada. "Cada vez que descubro algo que novo sobre você, eu te amo ainda mais." Os olhos de Victor assumiram um tom vermelho sem vida e pareciam estar brilhando com algo perigoso, muito mais. Ruby sentiu seu corpo inteiro tremer, seu amor era pesado. Ela não pôde deixar de abaixar um pouco o rosto. Ruby estava envergonhada e não sabia o que fazer.
Seu cérebro estava girando para encontrar as melhores palavras enquanto seu coração batia como um louco. Ela não conseguia controlar suas emoções. Na frente dela estava tudo o que ela queria. Ela sonhava com esse momento desde que soubera do encontro de Violet. Mas apesar de estar na frente dela, ela não sabia como reagir. Diga-me, Ruby. Minha doce, fria e amada Ruby. Victor gentilmente ergueu o rosto de Ruby e a fez encontrar seus olhos. Enquanto olhava nos olhos de Victor, Ruby sentiu como se estivesse sendo sugada para aquele abismo sem fim. E no momento em que parou de tentar usar a cabeça, foi inundada por um tsunami de sentimentos tão pesados, como o próprio planeta, mas ao mesmo tempo tão doce quanto o bolo mais doce do mundo. Você vai se tornar meu? O sorriso de Ruby cresceu amorosamente enquanto seus olhos pareciam se tornar como os de Victor, e ela gentilmente passou os braços em volta do pescoço de Victor. Querida. Seu tolo. Eu já sou seu. Desta vez, ela tomou a iniciativa e beijou Victor. Ele nem teve tempo de dizer nada. As palavras não eram mais necessárias. Ela tinha um monte de coisas que ela queria falar, um monte de coisas que ela queria corrigir sobre os pensamentos de Victor sobre ela, mas ela poderia deixar isso para depois. Primeiro, ela deve dar seu amor a esse cordeiro perdido. É como minha mãe disse, eu deveria parar de pensar tanto. Ela abraçou Victor com mais força. Ela decidiu parar de pensar em assuntos inúteis, e agora, ela ia agir. Sentindo algo duro e robusto atingindo um ponto importante, ela parou de beijar Victor enquanto segurava suas duas bochechas e falou com uma intensidade em seu olhar que pegou Victor de surpresa. Foda-me, agora. Victor sentiu todo o seu corpo ser inundado por um desejo que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ele estava vendo que Ruby era sem se esconder atrás daquela máscara de gelo dela. Não há necessidade de pedir duas vezes. Seu sorriso cresceu quando ele agarrou a cintura da mulher e a levantou. Então os dois seres desapareceram do banho e apareceram no quarto. Ele olhou para a mulher abaixo dele, a diferença entre o cabelo ruivo e o gelo abaixo dando-lhe uma sensação sedutora. Sem mencionar que aqueles dois grandes montes estavam de pé como se estivessem implorando para Victor explorar. Seja gentil. No começo. Seu sorriso cresceu quando ela falou as últimas palavras. Logo sons de gemidos ecoaram por todo o castelo. Era como uma música composta por um artista musical do mais alto nível. Infelizmente, ou felizmente, nenhuma alma viva estava por perto para curtir essa música. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.